Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, hoje dia 7 de março, hoje com meu colega João Vitor Meneghelli aqui para comentar as notícias dessa semana. Semana essa que teve um feriado de carnaval, né? Portanto, não tivemos pregão aqui no Brasil na segunda, na terça e nem na quarta de manhã. Uma semana no Brasil mais reduzida, mas lá fora a semana funcionou normalmente e o principal fator que vem agitando os mercados é a política econômica do presidente Trump, tá? Vamos recapitular aqui, pessoal. Logo quando ele assumiu, ele prometeu impor 25% de tarifa em todos os produtos importados, tanto do México quanto do Canadá, seus dois maiores parceiros econômicos, mais próximos, né, na verdade, e um adicional de 10% nas tarifas já existentes impostas pelos produtos importados da China, tá? Na ocasião, ele acabou voltando atrás e dando um prazo aqui de cerca de um mês para os países eles poderem se adaptar. Isso foi lido como uma ferramenta de negociação do Trump para poder chegar na mesa de negociação mais forte e conseguir termos melhores para os Estados Unidos. E o mercado veio negociando, veio tradando essas notícias sempre nessa ótica de uma ferramenta de negociação. Fato é, na terça-feira, essas tarifas entraram em vigor, frustrando a expectativa de vários agentes econômicos e, além disso, ele impôs mais 10% em cima daqueles outros 10% de tarifas, acumulando 20% de tarifas adicionais totais sobre a China, tá? O mercado reagiu com muito nervosismo a isso tudo. O Trump, no meio da semana, reverteu parte das tarifas impostas ao México e ao Canadá, em cima daqueles produtos que estavam dentro do acordo comercial firmado com o México e o Canadá lá no primeiro mandato do próprio presidente Trump, ou seja, há cerca de 6 anos atrás aí, ele isentou esses produtos que foram negociados naquele termo, deu um certo alívio ao mercado, mas ainda assim dá dando muito nervosismo e muita incerteza para os agentes econômicos. Isso já é refletido, inclusive, em estimativas de PIB. GDP Now, que é uma ferramenta de alta frequência do Fed de Atlanta, para a estimativa do PIB, teve uma variação muito grande essa semana, tá? Antes da divulgação do dia 3, ele estava prevendo uma alta aí na casa de 2,5% para o PIB americano, ele passou a prever uma queda de 2,8%. No divulgação de ontem, ele já caiu para uma queda de 2,6%, ou seja, saindo de uma alta robusta para uma queda grande da economia americana. Importante ressaltar que isso aqui é um indicador de alta frequência, tá? Ele captura vários dados de alta frequência, por isso ele teve essa volatilidade muito grande. Não necessariamente a gente vai ver uma recessão nos Estados Unidos, muito provavelmente não, mas ele indica um grau de incerteza elevado dos agentes econômicos que vai inevitavelmente refletir na atividade mais fraca nos Estados Unidos. Somado a isso também, só como um adendo, a gente também teve um anúncio aqui da reversão dos cortes voluntários de produção dos países da OPEP, produtores e exportadores de petróleo. Ou seja, a gente também vai ter um aumento da oferta de petróleo. Então, no final das contas, muitas incertezas, expectativa de crescimento caindo, aumento de oferta de petróleo. E como é que o mercado reagiu? Isso impactou diretamente a performance dos ativos de risco, né? A semana agora está marcada por um risk-off muito grande no mercado norte-americano. O S&P caindo um pouco mais de 3,5% na semana, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, caindo 4%. Mas quando a gente olha para as empresas mais tradicionais da economia americana, refletindo justamente essa tendência de desaceleração, o Russell 2000, que é um índice que reflete um pouco mais essa realidade, caindo também 4,5% na semana, ou seja, o mercado lá caminhando para essa narrativa de não necessariamente uma recessão, mas uma desaceleração da economia americana, pelo menos nos dados de alta frequência que a gente vem acompanhando, né? E nesse cenário de risk-off, a performance do ouro na semana foi destaque, subindo quase 2%, chegando muito próximo do all-time high novamente. E quando a gente olha para o dólar, nesse cenário de muita volatilidade, e para os juros ele ficou um pouco mais estável, mas com muita volatilidade agora no fechamento da semana, e o dólar, esse sim, está desvalorizando 3,5% DXY, né, contra as principais moedas na semana. Então foi uma semana marcada por muitas idas e vindas que a gente deve continuar observando nas próximas semanas lá fora, e aqui no noticiário interno também, a performance dos ativos foi um pouco melhor, mas tiveram alguns novos acontecimentos, né? Só uma ressalva aqui, né? A gente está vendo o dólar caindo, a bolsa americana caindo. Vale ressaltar que elas ainda não caíram para o patamar que estava antes do trade de Trump começar, né? Ali em setembro do ano passado, quando ficou mais claro que o Trump ia ganhar e impor uma agenda de desregulamentação, corte de gastos e corte de impostos corporativos, né? O dólar subiu muito, a bolsa americana subiu muito.
A gente está vendo uma reversão clara desse trade, mas ainda não voltou para os patamares que estava lá atrás ainda, né? Quando a gente volta aqui para o Brasil, lembrando, tivemos carnaval, então a gente teve uma agenda bastante esvaziada aqui no noticiário nacional. De ontem, né, o presidente, o governo, anunciou uma série de cortes de impostos de importação e ampliação de linhas de crédito para produtos alimentícios, principalmente aqueles inclusos da cesta básica, isso aí numa clara tentativa de reverter a queda na popularidade do governo, que foi muito impactado pela inflação de alimentos. Ainda muito duvidoso, né? Qual que é o tamanho do impacto da inflação que essas medidas terão na inflação de alimentos, e muito provavelmente não será o suficiente, mas é um passo na direção de conter essa inflação de alimentos. E, finalmente, para o noticiário econômico, a gente teve a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2024. O PIB veio abaixo do esperado, tá? Era esperado um crescimento de 0,5% no último trimestre do ano. Na verdade, o Brasil cresceu 0,2% no último trimestre do ano, acumulando uma alta em 2024 de 3,6%. O número veio significativamente abaixo das expectativas de mercado, mas quem nos acompanha aqui já há um tempo sabe que isso não é muita surpresa, dado que todos os indicadores de alta frequência que a gente vinha acompanhando no quarto trimestre indicavam sim uma desaceleração da atividade econômica no quarto tri. E a surpresa negativa ficou concentrada aqui exatamente no consumo das famílias, que acabou sendo afetado pela perda de potência dos programas de transferência de renda do governo, né? E como é que o mercado reagiu, João? Bom, Dirceu, o mercado aqui internamente performou um pouco diferente do que a gente estava acompanhando lá fora nos Estados Unidos, né? A gente encaminha para o fechamento da semana com o Ibovespa atingindo 125 mil pontos, com uma alta de 1,8% na semana, e os small caps subindo um pouco mais de 2% na semana. Esse novo dado que veio do PIB, que já era de se esperar, né, uma desaceleração, ajudou o fechamento da curva de juros hoje, particularmente. Então a gente viu os principais vértices da curva, tanto mais curto quanto mais longo, fechando na ordem de 40 bips, refletindo que uma atividade mais fraca ou eventualmente vai bater com uma inflação mais fraca, talvez a gente não precise de todos os juros que está precificado na curva. E quando a gente olha para os ativos, cabe destaque aqui para a Vale, subindo um pouco mais de 3,5% na semana. E do lado das small caps, o Icon sobe quase 4% na semana, fechando também com um destaque muito, muito expressivo. Quando a gente finaliza aqui e observa o dólar encaminha para um fechamento na semana perto de 5,81, né, uma apreciação do real de quase 1,6%, na linha do movimento global, mas uma magnitude um pouco menor, né? E para a próxima semana a gente tem um calendário econômico mais vazio, né, Dirceu? João, não é tão vazio assim não, tá? Olha só, na terça-feira a gente vai ter o JOLTS, né, que é a abertura de vagas de trabalho nos Estados Unidos, dado importante, e produção industrial do Brasil. Na quarta a gente vai ter CPI, que é um dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, e o IPCA, que é o nosso dado de inflação ao consumidor aqui no Brasil. Além disso, a gente vai ter o déficit do setor público brasileiro. Outro dado que o mercado vai acompanhar com muita atenção. Na quinta, inflação ao produtor nos Estados Unidos, e na sexta, vendas no varejo aqui no Brasil. Então, é uma semana bastante agitada aí, déficit principalmente a gente tem que acompanhar, IPCA a gente tem que acompanhar, CPI a gente tem que acompanhar, e a gente vai estar aqui novamente na sexta que vem para trazer as atualizações para vocês, tá? Um forte abraço, um bom final de semana a todos. Obrigado, investidores, e até a próxima semana.